Paz do Senhor, minhas irmãs, que Deus abençoe a vida de cada uma. Esse canal é Mulheres Vivendo Segundo o Propósito Bíblico, para a glória de Deus. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para você que é mãe, como eu, que tem seus filhos. E nós, como mães, a gente sofre muito por nossos filhos, né? Porque a gente ama demais os nossos filhos e a gente quer o melhor para a vida deles. A gente cria nossos filhos, né? Desde pequenininho, de bebê, com tanto amor e carinho. E a gente cria muitas expectativas boas, né? Com os nossos filhos. Mas aí a dura realidade acontece que eles crescem e eles vão ter as suas próprias opiniões e muitas vezes vão se afastar de Deus e querem trilhar o seu próprio caminho. Mas eu quero dizer para vocês, como eu, né, sou mãe, tenho 4 filhos, já sou avó, sabe qual o segredo das bênçãos de Deus na vida dos nossos filhos e os livramentos na vida deles? É mães de joelhos, filhos de pé. Vou repetir, mães de joelhos e filhos de pé. Minhas irmãs, nós sabemos que nós estamos nos últimos dias. Então, os nossos filhos, eles estão num tempo, numa geração totalmente depravada pelo pecado, pela libertinagem, pelas influências, né? Todas sempre levadas para o caminho do mal. A gente vê uma juventude perdida, em que hoje o cigarro deles é a maconha, as festas tem que ter droga, bebida, é pesado, é a prostituição. Hoje as meninas muito cedo já se entregam, já vão para a prostituição. Então assim, realmente hoje é uma geração que não perdeu o valor. As mulheres, as meninas perderam o seu valor, né? Perderam o respeito por si próprio. E muitos pais acham isso normal, natural, né? Eu digo aqueles pais que não têm conhecimento de Deus, da palavra de Deus, não criam seus filhos para Deus, né? Não criam seus filhos desde pequeno para um propósito bíblico, não ensinam o caminho de Jesus, não ensinam os filhos a viver por um propósito, a se guardar, a viver a vida para Deus. Então, mas nós que servimos a Deus, nós temos que inculcar na mente dos nossos filhos os valores cristãos, os valores morais e espirituais. Mas muito mais que isso, eu quero dizer para vocês que eu tenho bastante experiência já como mãe, já tenho, né, sou avó, então a gente aprende com os erros. Eu já errei muito e acertei, errei, e a gente vai amadurecendo também, a gente vai aprendendo que nós não podemos impor muitas vezes as coisas, né? Mas às vezes a gente acha que vai ganhar com as palavras, que a gente vai fazer nossos filhos mudarem através de conselhos, de palavras, mas às vezes o coração tá tão duro, tá tão fechado já, que não entra mais. Aí o que é que nós temos que fazer? Qual é a solução que nós temos que tomar nesse momento, né? Você que está enfrentando uma situação com filhos ou com netos e não sabe o que fazer, porque não adianta brigar, discutir, piora a situação, e Deus não quer uma situação dessa. O segredo, minhas irmãs, é nós estarmos na intercessão de joelho pelos nossos filhos. Quando a mãe está de joelho, os filhos estão de pé, estão guardados por Deus, porque você tem que entender que nossos filhos não são nossos, nós geramos nossos filhos para Deus. Eu sempre falo, Senhor, eu não gerei meus filhos para o inferno, eu gerei meus filhos para serem homens e mulheres de Deus, para serem cheios do Espírito Santo, cada dia mais, que eles sempre dê sabedoria, Senhor, para que eles venham tomar as decisões certas na vida deles. Assim deve ser a nossa oração, meus irmãos.
O segredo para que nossos filhos tenham vida longa, sejam abençoados, sejam guiados por Deus, é você se colocar na brecha em oração, mas oração mesmo, intercessão, jejum, sabe? Oração é de madrugada, oração de manhã, oração, orar, porque eu vejo que muitas mães não oram por seus filhos. Os filhos estão se perdendo, os filhos estão, sabe, já tomando um outro caminho, um outro rumo, e os pais acham, eu ensinei, eu mostrei o caminho, agora deixa que se vire. E não ora mais pelos filhos, faz aquela oração, mas uma oração fraca, uma oração que não está surgindo efeito na vida do seu filho. Então nós temos que realmente pagar o preço, porque o diabo, ele não brinca, ele quer destruir a nossa descendência. Então nós temos que dobrar as orações pelos nossos filhos, cobrir nossos filhos de oração para Deus guardar. Minhas irmãs, porque o tempo dos nossos filhos não é o tempo do passado. Olha o tempo que eles estão vendo hoje com um celular na mão, 24 horas. Ali tem acesso a tudo que não presta. Eles são bombardeados 24 horas por dia com pornografia, né? Com filmes, com tudo que não presta ali dentro do celular, com vídeos, com propagandas imorais, ofertas o tempo todo, chamando para o pecado. Então nós temos que dobrar nossas orações. Se você vê que o seu filho ele está tomando um caminho errado, que ele está se aprofundando, seja nas drogas, na bebida, na prostituição, na homossexualidade, dobre suas orações, faça propósito diante de Deus. Propósito diante do Senhor, pague preço. Não deixe o seu filho se afundar. Ele pode passar um tempo, um momento no mundo, no pecado, mas não se desespere. Deposite tuas orações aos pés de Jesus. Deposite tuas lágrimas nas salvas do Senhor. Porque ao seu tempo Deus vai guardar, Deus vai salvar. O que acontece, minhas irmãs? O filho, a filha que está embaixo de oração da sua mãe, ele é guardado por Deus. Às vezes eles estão lá numa festa, estão viajando na rua, de carro, em qualquer lugar, no trabalho. E Deus já armou um laço ali para tirar a vida ali de alguém, para acontecer alguma tragédia, algum acidente. Se você estiver orando pelo seu filho, se você estiver na presença de Deus, Deus vai trazer o livramento, Deus vai guardar, vai poupar a vida do seu filho. Mas ele não pode estar descoberto. A gente vê muitas jovens morrendo por coisas muito pequenas, bobas, porque está descoberto, não tem uma mãe por trás ali orando, buscando a Deus, chorando nos pés do Senhor. Então esse jovem, ele é atacado pelo inimigo, né? E acaba perdendo a sua vida antes do tempo, porque os jovens, eles estão procurando a morte antes do tempo. Isso está na Bíblia, né? Então assim, não era a hora aquela pessoa morrer, não era a hora aquele jovem cheio de vida morrer, mas o jovem procura a sua própria morte, bebendo, dirigindo embriagado, usando drogas, indo para lugares que não deveria ir. Então a própria pessoa antecipa a sua morte. Mas a pessoa que está sobre oração, sobre intercessão de Deus, o Senhor vai poupar, o Senhor vai guardar, porque o Senhor é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é bondoso. Ele olha para a serva dele que está ali nos pés dele, orando, buscando, obedecendo a palavra, sendo justa. Você acha que o Senhor não vai guardar, o Senhor não vai poupar? Claro que vai, minhas irmãs. Então confie no poder da oração, que diz aqui em João, é uma promessa de Jesus. São inúmeros versículos que tem na Bíblia, mas eu vou ler esse porque são muitos, o vídeo fica muito grande, que diz assim: a eficácia da oração, João 5, versículo 14. E essa confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Você acha que não é a vontade de Deus salvar a sua família, salvar os seus filhos?
Se você pede para Deus salvar eles, é claro que o Senhor vai fazer isso, porque é da vontade dele. E se sabemos que nos ouvem tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se a sua oração está alinhada com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, ele vai ouvir a oração. Porque o desejo, o propósito de Deus, de Jesus Cristo, que veio esse mundo, é nos salvar, é nos libertar. Mas para isso precisa pagar preço, precisa ter oração, precisa ter intercessão, precisa ter renúncia, precisa ter esforço para que isso aconteça, sabe? Eu lembro daquela história, daquele trágico incidente que deu lá no Rio Grande do Sul, daquela boate Kiss, muitos de vocês vão lembrar, que pegou fogo e morreu 200 e poucos jovens, assim, jovens lindos à flor da idade. E eu vi um testemunho de uma moça, né, que Deus deu livramento para ela, porque a família era crente, e a mãe dela falou para ela não ir aquela noite, ela não sair, ela foi, ela teimou, mas a mãe ficou orando, porque é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos amarrar nossos filhos, né, dentro de casa e prender e jogar chave, porque eles ficam maior de idade e eles já se mandam. E a mãe ficou orando, e por causa da oração da mãe, essa menina, ela foi guardada por Deus, ela não morreu, era para ela ter morrido, como outros lá. Teve muitos testemunhos. Deus permite essas coisas acontecer para mostrar para esses filhos, né, as escolhas erradas que eles tomam, o caminho errado que eles tomam. Mas Deus ainda usa de misericórdia com eles, guardando mais uma oportunidade, uma chance. E ela falou isso, que Deus deu uma chance, uma oportunidade para ela. Então é assim que Deus trabalha. Então isso é muito importante, minhas irmãs. Você começar a dobrar as orações para os seus filhos que vão na escola, vão na faculdade. Lá é um lugar tão terrível, é totalmente diferente daquilo que nós aprendemos de Deus. É um lugar totalmente doutrinado pelo pecado, pela libertinagem. Eu quero também ler um versículo no Salmo 2, versículo 12, que diz assim: beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que em ti confiam. Mas sabe o que é isso? Você tem que beijar o seu filho, você tem que dar carinho para o seu filho. Quando o seu filho está agitado, está irado, dá um abraço nele, dá um beijo. Tudo aquilo, aquela ira, aquela raiva vai desmontar. Você tem que saber lidar com o seu filho, porque tem muitas mães que só num grito, é só xingando os filhos, é só brigando, maltratando, amaldiçoando os seus filhos. Não é isso que você deve fazer. Você está empurrando teus filhos para os braços de Satanás. Nós, como mães, nós temos que dar amor, carinho, exortar, ensinar, mas tudo com moderação, com respeito. Nunca xingar os nossos filhos. Mas a palavra de Deus é tão sábia: beijai o filho para que não pereça no caminho. O que é isso? Para que seu filho não morra, não se perca, não se destrua. Muitos filhos se destruíram por causa dos próprios pais, por causa do pai e da mãe, que amaldiçoava, que xingava, que não dava carinho, que diminuía o seu filho, que humilhava. Então, esse filho vai perecer. Esse filho, porque por quem ele mais esperava ter a consideração, o respeito, o amor, é dos pais. E quando não encontra isso nos pais, ele não tem aonde encontrar isso, né? Aonde procurar isso? Se a fonte é os pais, é o pai e a mãe. Então muitos filhos têm perecido por culpa dos pais, porque não dão um carinho, não dão um abraço. Tem filhos que nunca ganham um abraço, um beijo da mãe. É aquela distância, não existe um carinho entre os filhos. Isso é muito sério, minhas irmãs, meus irmãos. Vamos se atentar a isso, vamos ter mais cuidado. Porque não adianta depois ficar chorando, né?
Muita gente chora de remorso. Muita gente, depois que perde, a pessoa perde o filho, perde alguém, fica lá chorando. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não dei carinho? Por que eu não saí? Por que eu podia ter falado aquilo? Podia ter falado que eu amava. Fala para os seus filhos que você ama. Seus filhos, que eles são importantes na sua vida, nas datas de aniversário. Expresse amor, carinho, tenha paciência. O fruto do Espírito, minhas irmãs. Temos que ter paciência com nossos filhos. Mais uma coisa importante que eu quero abordar nesse vídeo. Não é fácil, porque nossos filhos na idade da adolescência, ele é uma idade de muita aborrecência pra gente. Não é fácil. Quebra a louça, bate nas coisas, são desorganizados, sabe? Não tem horário para nada, são desligados. A gente tem que estar falando, repetindo as mesmas coisas. A gente tem que ter muita paciência, sabe? É só com a geladeira aberta, é só comendo, sujando, a pia nunca tá limpa, sempre tá lá cheio de copo na pia, louça na pia. Então nós temos que ter muita paciência para pedir para Deus, paciência até Deus preparar e um dia casar. Então assim, a gente suportar todas as fases e buscar tudo no Senhor Deus, porque Ele sabe tudo. Nós temos que orar por todas as áreas dos nossos filhos, pela salvação, pela saúde, pelo trabalho, pelo casamento, pelo matrimônio, por todas as coisas, pela profissão deles, que tudo venha a ser para glorificar o nome do Senhor. Então busque a Deus. Se você é uma mãe que não ora, que ainda não se atentou para isso, você precisa mudar a sua atitude, você precisa realmente interceder, sabe? Há filhos que dão muito trabalho, então muita oração. Cada grau tem que aumentar a oração, o jejum, buscar na madrugada. Como uma mãe tem seus filhos muitas vezes nas drogas, na prostituição, na homossexualidade, e não ora, e não busca a Deus por esse filho, não intercede, não clama a Deus, fica acomodada. Eu não entendo aonde está o amor dessa mãe, onde está o zelo dela. Nós temos que lutar pela salvação da nossa família, nós temos que lutar. Nós não podemos desistir, não importa o que aconteça. Nós temos que depositar as orações, porque Deus, Ele sabe como trabalhar e no tempo certo de cada um. Nós não entendemos, mas o Senhor sabe. Ele sabe como trabalhar na vida de cada um. O importante é que nós temos que fazer a nossa parte que o Senhor manda, porque a maior missão de uma mulher, minhas irmãs, é nós cuidar da nossa família, dos nossos filhos. Não podemos deixar nossa casa, nossos filhos de lado, por nada. Primeiro vem a nossa casa. É Deus a nossa casa, a nossa família, nossos filhos. Porque a infância passa muito rápido. E depois não tem mais como recuperar quando os filhos crescem. A infância é um tempo muito importante dos filhos, que nós temos que criar memórias afetivas neles. Eles têm que lembrar de nós com amor e carinho. Eu fazia isso com minha mãe fazia isso para mim, minha mãe fazia aquele bolo gostoso, a minha mãe fazia aquela comida gostosa. Isso eles nunca vão esquecer. Hoje eu fiz um bolo bem gostoso, porque minha amiga amada veio aqui tomar um café comigo, depois a gente foi no culto, depois a gente veio aqui em minha casa, tomamos um café. E aí meu filho depois veio da escola e comeu o bolo, eu perguntei, estava gostoso, estava maravilhoso, comi 5 pedaços. Eu falei, que bom, o dia que você casar, mãe, vai sempre ter um bolinho aqui esperando você, para você lembrar da mãe. Então, eu sempre faço muitas coisas gostosas, comidas boas para meus filhos, para eles terem essa memória afetiva, eles sentar na mesa com prazer de comer a minha comida, sabe? Ter prazer de estar na casa limpinha, a roupinha deles limpa, sempre usam guarda-roupa, tá tudo arrumadinho, o banheiro limpinho. Eu tenho prazer, porque eu quero deixar coisas boas para eles, lembranças boas de mim, sabe? Eu quero que um dia eles lembrem de mim com carinho, com uma mãe zelosa, que amou. É chata, sim,
mas faz parte. Mãe chata é aquela mãe que ama, aquela mãe que cuida. Eu sempre falo, se não for uma mãe chata, então ela não é uma mãe que ama, porque toda mãe que cuida, que cobra, é dita como chata, isso é normal. E eu fico feliz por isso, né? Então eu vou ser sempre chata no ponto de vista de algumas pessoas. Mas é isso aí, não desperdice seu tempo, a infância, beije, abrace muito, expresse carinho, amor, cuide, zele, sabe, vigie muito seus filhos para que um dia, né, você não venha se arrepender de alguma coisa. Eu tive alguns arrependimentos com os meus filhos, né, algumas coisas que aconteceram. Eu não estava ainda servindo ao Senhor realmente nessa doutrina, eu não tinha ainda a maturidade e espiritualidade para enxergar as coisas como eu tenho hoje. Mas o Senhor já perdoou e eu sempre falo para o Senhor, Senhor, a salvação é individual, então o Senhor trata e trabalha na vida de cada um, né? Meus filhos são uma bênção. Eu agradeço muito a Deus pela vida dos meus filhos, das minhas filhas que são um amor comigo, né? Meus filhos, né? São uma bênção de Deus, e eu sei que Deus vai trabalhar na vida deles em cada momento, né? Cada tempo. Eu confio muito nisso e eu sinto que eu sou uma mulher muito abençoada por Deus. Sou muito grata ao Senhor, porque eu realmente sou uma mulher muito abençoada com os meus filhos, com a minha casa, meu esposo. Graças a Deus, Deus tem me abençoado e me honrado muito, porque eu sempre procurei honrar o Senhor e Jesus em primeiro lugar na minha vida. O Senhor sempre me honrou em todas as áreas da minha vida, Ele me honrou. Eu agradeço muito a Deus e eu digo, vale a pena honrar o Senhor, vale a pena renunciar, vale a pena servir a Deus, porque Deus nos abençoa, Deus abençoa nossos filhos. Eu vejo como meus filhos, minhas filhas são abençoadas por Deus, são guardadas por Deus. Eu fico feliz porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é justo para todas as coisas da nossa vida. E é isso aí, minhas irmãs, que essa palavra enche o seu coração, é um conselho de Deus para você, e seja uma mulher de oração, interceda para os seus filhos, não desista, porque os teus filhos são herança do Senhor, e herança não pode ser roubada, lembra disso. Herança não pode ser roubada. Glória a Deus. Eu agradeço muito a Deus por esta oportunidade. Que Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem para suas amigas, também para que elas venham ser abençoadas com essa mensagem, que nunca venham desistir da sua família, sempre venham amar, cuidar, perdoar, ajudar. Essa é a nossa missão. Mães de joelhos, filhos de pé. Vai depender de você, os seus filhos estarem de pé e serem salvos. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Eu agradeço a Deus. Obrigado, Jesus, por esta rica oportunidade, por estar ministrando esta palavra tão importante, Senhor. Que em todas nós possamos ser mães segundo o teu coração. Nos ensina, Senhor, aquilo que nós não sabemos. Nos dá sabedoria, paciência com a nossa casa, com nossos filhos. Nos dá entendimento, Senhor. Nos dá força para nós orar, para nós clamar, para nós interceder pela vida deles, porque eles precisam, Senhor, das nossas orações, intercessões. Porque o mundo, Senhor, está na destruição, no pecado, no mal. Jesus, guarda, Senhor, todos os nossos filhos, guarda todas as mães e livra de todo o mal. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até o próximo vídeo, minhas irmãs, em nome de Jesus.